Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, Deus é bom demais. Nós estamos iniciando mais um devocional do Método Care, glória a Jesus. Nós estamos encerrando aquela série de vídeos com as explicações sobre a transformação, a conversão, transformação da vida de Saulo, então nosso irmão em Cristo, Paulo. Mas antes de nós darmos continuidade, vamos orar no nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos o devocional deste dia. Hoje, Senhor, sexta-feira, nós sabemos, Pai querido, que a batalha espiritual fica ainda mais acirrada, mas eu oro neutralizando toda a seta maligna na mente, vontade e emoções dos teus filhos. Que toda resistência maligna caia por terra, que essa mensagem caia na terra fértil do coração dos teus filhos e produza fruto a 30, 60, a 100 por um. Frutos no Senhor, frutos dignos de arrependimento. Transforme a vida, o lar de cada um dos teus filhos aqui representados. Te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade de poder estar falando em teu nome. Transforma os lares, Senhor. Transforme os corações, que seja, Pai querido, um dia de vitória, dia de libertação, dia de transformação. Assim eu profetizo crendo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu amado? Vamos então à palavra do Senhor, sem mais delongas. A palavra do Senhor a compartilhar nessa manhã, dando continuidade às últimas explanações de Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 6, portanto, vamos à palavra do Senhor. Vamos comigo aqui. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Verso 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Que palavra maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, nesse devocional, no dia 26 de dezembro, nós vamos entender o processo da transformação, o processo daquilo que o Senhor Jesus trouxe na vida de Saulo. O processo de transformação, né? O processo de transformação. Nenhuma mudança na vida do homem, ela é fácil. Não pensa você que você deseja no seu coração de ter uma vida transformada para depois vir para Jesus, se entregar para Cristo. A melhor oportunidade é hoje, é o agora. Mas nós vimos na vida de Saulo que ele tinha autoridade dos homens, mas ele não tinha a autoridade, a permissão de Deus para atuar na terra. Ele tinha cartas assinadas, mas ele não tinha a unção do Pai. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Nós vimos que muitas pessoas, elas são levantadas por outros homens, elas são ungidas por outros homens,
mas Deus não colocou a mão dele ali. E naquele momento da queda de Paulo, nós vimos o poder transformador do Evangelho, da presença do Senhor Jesus. Paulo ali, na verdade, ainda Saulo, ele foi como uma semente. E quando ele caiu por terra, ele caiu e germinou e levantou-se dali então Paulo. Torna a falar, Saulo significa grande, Paulo significa pequeno. Eu já disse aqui que quando o homem se intitula grande, se acha grande, o Senhor sai de cena, o Senhor ele é diminuído na vida daquela pessoa, não na sua essência, não no seu poder, mas sim ele é reconhecido na vida daquela pessoa como alguém descartado, desprezado, deixado de lado. Mas a partir do momento que o homem se coloca como pequeno, aí o Senhor cresce. Por isso importa que nós diminuamos para que o Senhor cresça em nossas vidas. E nós vimos que dessa queda, a transformação de Saulo para Paulo fez com que todo um povo passasse a glorificar o Senhor ainda mais, porque o perseguidor passou a ser perseguido. Isso nós precisamos entender, que antes de nós perseguirmos alguém com a difamação, com a calúnia, a perseguição virtual, aquela perseguição ideológica, que nós possamos nos colocar na vida da outra pessoa. E se o seu pensamento ali, ao fazer essa autoanálise, for algo bom, então você prossiga. Mas se você perceber que é algo destrutivo, maligno, pare. Pare de perseguir seu irmão, perseguir um membro da sua família, seu vizinho. Talvez você entendeu errado a situação, uma história, ou te contaram uma história mentirosa, você tomou aquilo como verdadeiro e sem conhecer a causa, sem conhecer a pessoa, passou a ser um perseguidor ferrenho e você pode ser tratado pelo Senhor. Mas nós vimos que depois da conversão de Saulo para Paulo, ele teve um espinho na carne que a palavra não revela. Mas o diabo todos os dias ia ali como se fosse bater, dar um tapa no rosto de Paulo. Isso nos traz talvez a reflexão, muito embora o texto não traga isso, nós possamos entender que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas as consequências, elas vêm. A misericórdia do Senhor e o sacrifício do sangue de Jesus vai apagar e anular todo o nosso pecado mediante o arrependimento e a confissão dos pecados e abandonar a prática pecaminosa. Mas as consequências do pecado, ela vem. Um dia a conta chega. E se você percebeu, você que está acompanhando esse devocional de hoje, percebeu que você caminhou já a passos largos à destruição, mas de repente se viu arrependido na condição de retornar. Volte. Cristo Jesus te ama. Não importa o pecado que você cometeu, a graça do Senhor vai te alcançar. Ela é mais do que suficiente para te perdoar, te limpar, te dar vestes novas, vestes limpas no Senhor. Confesse o seu pecado, abandone e deixe de lado a sua prática antibíblica, anticristã, e adote então a postura de servo e serva do Senhor. Ainda é tempo. Enquanto ao fôlego de vida, há esperança. E há esperança para a árvore cortada. Há esperança para você. Não deixe o diabo te enganar, te cegar. Esse ano de 2025 talvez foi uma tragédia, mas o Senhor te guardou e te conduziu até aqui. Lembre-se, a queda de Saulo o transformou
Para Paulo, a queda na sua vida é para revelar um novo propósito para a sua vida no ano de 2026. Jesus te ama e quer o melhor para você. Enganador, mentiroso é Satanás, ele que é o ladrão, que quer roubar tudo aquilo que o Pai conquistou e te entrega nessa manhã. Receba a graça renovadora de Cristo Jesus. Abra o seu coração, abra a boca e confesse: Pai, me perdoe. Me perdoe porque em determinado momento eu joguei a culpa no lugar errado, na pessoa errada, porque de fato o culpado e unicamente culpado, exclusivamente culpado sou eu com as minhas condutas, minhas escolhas. Reconheça-se culpado e reconheça que Cristo Jesus, Ele é Senhor, para que Ele seja Senhor da sua vida, aliás. Convide Ele, ainda é tempo. Ele quer transformar a sua vida. Não resista à voz do Espírito Santo. E nós entendemos aqui, amados, que quando o homem cai de si mesmo, o Senhor dá uma nova identidade, o Senhor dá uma nova direção, porque o levanta-te é ir, levantar é posição, e ir para a cidade para receber novas instruções é direção e obediência. Você precisa se levantar, tomar um novo rumo na sua vida, tomar novas direções para onde Cristo Jesus aponta o caminho. Obedeça a voz do Mestre. Agora, amados, nós vamos ver na palavra do Senhor que Paulo, então, ficou cego por 3 dias. Foram 3 dias sem comer, sem beber, orando em silêncio. Talvez é tempo não só de você orar, jejuar, ler a palavra, não. Isso é mais do que essencial, isso é o básico da vida cristã, do crente fiel, do crente verdadeiro. Jejum, oração, palavra. Mas nesse processo todo que eu falei aqui, talvez é tempo de você silenciar a voz do seu coração, da sua mente, para você entender e ouvir a voz do Senhor te mostrando a decisão, o caminho que você deve andar, para que o ano de 2026 seja diferente deste que está se encerrando. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus transformou a vida de Saulo para Paulo, Deus quer transformar a sua vida de água para vinho, e vinho novo. Receba essa palavra. Então, amado, nós entendemos que o Saulo era homem zeloso na lei. Ele tinha a lei do Senhor na mente, mas não tinha no coração. Então não seja perverso, duro, severo, julgador, juiz, ao ver a fraqueza de alguém, um erro do outro irmão. Em vez de você ficar procurando um cisco para tirar no olho do teu irmão, vou repetir, ao invés de você ficar procurando cisco no olho do teu irmão, retire a trave que está no teu olho. Que esse ano seja o ano de você exercer a misericórdia, porque quem exerce a misericórdia, ou seja, quem é misericordioso, herdará a misericórdia. Que o amor de Cristo Jesus possa trabalhar no seu coração, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados, vamos orar. Pai maravilhoso, meu Deus, que obra é essa maravilhosa que o Senhor está trazendo à luz? Senhor, quebre todos os laços, todas as algemas que têm prendido este irmão, esta irmã, esta criança, este adulto. Jogue por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo usou para amarrar, aprisionar este irmão, esta irmã. Joga por terra, Senhor, todo levante maligno, toda ação de perseguidor na vida deste irmão, desta irmã. Pai, eu oro, clamando ao Senhor,
por uma transformação verdadeira e genuína no coração de cada um dos teus filhos. Porque a queda, ela não é o fim. A queda, ela não é para condenação, ainda neste tempo não é. Mas ela é sim usada para revelar propósitos. Na queda que teu filho teve, tua filha teve, revele para eles qual é o verdadeiro propósito do Senhor. Que este filho, esta filha, independente do pecado, do erro, da falha, possa sentir o amor do Senhor no coração de cada um deles, meu Pai. Porque o amor do Senhor é abundante, esse tempo é tempo de misericórdia, é tempo de transformação, de cura, de libertação. Pai amado, dê a cada um dos teus filhos a experiência da salvação. Pai, eu glorifico o teu nome. Creio, Pai querido, que um milagre aconteceu nessa hora. Deus, te glorifico, Senhor. Ajude este irmão, esta irmã, a abandonar a vida de pecado, os erros, as más escolhas, as más companhias, os maus comportamentos, e traga este filho, Senhor, do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, e que a luz do Evangelho possa sim remover as escamas dos olhos, a cegueira do entendimento e a cortina do coração, como foi a verdadeira transformação na vida de Paulo. E levantando-se ele foi batizado. Que este filho, esta filha que está indeciso pelo batismo, indecisa pelo batismo, desperta este varão, desperta esta varoa, meu Deus, e dê a ele sim o dom do amor, a possibilidade sim de uma transformação de vida, no nome de Jesus, nome de Jesus. Assim, Pai, glorificamos o teu nome e te exaltamos, no nome de Jesus. Amém, 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 amados. Louvado seja Deus. E assim, nós encerramos mais um devocional. Meu Deus, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra guardada no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo devocional. Fique na paz do Senhor Jesus com Deus. Aleluia! Fomos chamados para algo maior, para cuidar daqueles que a vida feriu, avaliar as dores que ninguém vê, redirecionar corações que se perderam no caminho e edificar vidas que o inimigo tentou destruir. Método Care. Em Cristo Jesus, sua dor tem jeito sim.